pela apresentação, pela oportunidade, por estar nesse ambiente de troca, né? Eu sempre gosto de falar que quando a gente se conecta com ambientes de crescimento, todo mundo sai um pouquinho melhor do que quando entrou, né? Então, eu agradeço porque, com certeza, eu, pelo menos, vou sair um pouco melhor comparado a como eu entrei, né? Espero que aconteça o mesmo com todos, né? Mas o que eu posso falar resumidamente, né, até para a gente não se estender muito em relação ao que eu faço, é que eu tenho uma carreira de base acadêmica, né? Então, como a gente vai falar de pensamento crítico, quando eu comecei a minha carreira acadêmica, né, eu nem sabia o que era pensamento crítico, mas foi onde eu mais fui desenvolvendo o pensamento crítico, certo? Então, ao longo da apresentação vai ficar muito mais fácil de compreender, né, em vez de eu apenas, né, me apresentar aqui. E no meio da apresentação, não vai ser no começo, justamente para quebrar alguns hábitos que às vezes estão automáticos, né, da gente sempre se apresentar primeiro, então eu vou começar a falar um pouquinho de pensamento crítico. Então, eu vou colocar minha apresentação, né, em determinado momento eu faço uma apresentação um pouco mais, né, do que eu faço, certo? Então, deixa eu carregar aqui a apresentação. Então, como eu mencionei, pensamento crítico, né, para ficar de uma forma bem simples e clara, para que todos compreendam no primeiro momento, é a nossa forma de pensar e criar realidades, né, porque tudo começa na mente, como eu gosto de dizer. Né, qualquer processo que envolve alguma ação, qualquer processo que envolve alguma não ação, né, o motivo está na nossa mente, está na nossa forma de pensar e criar realidades. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né, um pouquinho. E como eu já mencionei anteriormente, eu gosto muito dessa frase, então quero compartilhar ela com vocês, é do Hélio Couto. Então, ele diz exatamente, né, que a camaradagem das horas vividas na luta por si só, a recompensa para aqueles que elegeram a luta pelo bem. Então, nós estarmos conectados aqui, nós estamos fazendo uma escolha, estamos nos elegendo, né, em busca por melhorias, né? Então, tudo que a gente compartilha aqui é uma troca, né? Então, espero que depois desse breve momento onde eu vou estar compartilhando algumas coisas sobre pensamento crítico, sobre o impacto do pensamento crítico nas nossas tomadas de decisões, vocês aproveitem e podem fazer perguntas à vontade ao final, tá? Bom, mas deixa eu dar continuidade aqui. Eu já agradeci, mas sempre é bom reforçar, né, justamente porque eu estou me tornando, quando conectado a um ambiente de crescimento como esse, né? Como eu mencionei, com certeza eu vou sair um pouquinho melhor de quando eu iniciei aqui essa nossa conversa, espero que isso aconteça com cada um de vocês. Mas vamos lá. Pensamento crítico é a nossa forma de pensar e criar realidades. Então, em outras palavras, né, para ficar cada vez mais claro para cada um de nós, pensamento crítico é melhorar as lentes com que vemos o mundo, ampliar a nossa visão. Então, de repente, aquelas coisas que sempre estiveram ali ao nosso redor, sempre estiveram presentes, sempre existiram, né, e estavam passando despercebidas pela gente, a gente não estava enxergando. E ao ampliar essa visão, no primeiro momento que a gente não estava identificando muito bem, ou sequer sabia, né, que nós estávamos em um ambiente, por exemplo, né, que tinha tudo aquilo em termos de informação, conhecimento, a gente aumenta o nosso grau de pensamento crítico, consequentemente, né, a gente tem uma melhor compreensão e visão do mundo como um todo, né, e de tudo que faz parte dele. Então, por isso que a gente gosta de falar muito que pensamento crítico nada mais é que melhorar as lentes com que vemos o mundo. Né? E ao melhorar as lentes com que vemos o mundo, a gente melhora também a execução dos conhecimentos adquiridos. Então, de uma forma bem geral, existem vários graus de pensamento crítico, né? Onde cada um encontra-se um determinado grau, né? Um determinado grau domina, né, processos em diferentes áreas da vida. Né? Então, não é, eu, Marcelo, tenho apenas um único grau de pensamento crítico, não. Eu posso ter um grau um pouco menor para determinadas áreas, um grau um pouco maior para determinadas áreas, porque pensem como uma programação. Né? O pensamento crítico é como se fosse uma programação que vai conduzir todo o nosso processo, né? Que começa na mente,
que é a origem de tudo, né, de pensamentos, sentimentos, né, até as tomadas de decisões propriamente dita. Então, eu quero resumir esse processo, como ele acontece. Né? Então, de uma forma geral, você analisa, interpreta e tira conclusões. Ao tirar uma conclusão, né, você dá um significado a essa conclusão, certo? E a partir desses significados que você deu, quando você tirou alguma conclusão, você define as suas tomadas de decisões. E aqui eu quero fazer uma pausa, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que essa aula vai ficar gravada, vocês podem rever depois. Eu vou, né, correr alguns aspectos, como a gente tem, né, um limite de tempo, mas um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é que aquela primeira parte, né, do analisar, interpretar e tirar conclusões, muitas pessoas não passam por esse processo, muitas pessoas partem de conclusões já prontas, certo? Então, de conclusões já prontas, elas vão para essa etapa de dar significados a essas conclusões que elas, de algum lugar, pegaram, já prontas, ok? Então, não foi você que tirou conclusões, já pegou algo pré-definido. E da mesma forma, tem pessoas também que já partem de significados prontos, então acabam apenas reagindo a coisas que chegam até você, né? Em vez de realmente você passar por um processo de avaliação, que envolve cada um desses passos. Então, o pensamento crítico, de acordo com o grau de pensamento crítico de cada um, é ele que determina a qualidade com que a gente faz esse processo. Não só esse processo em termos conscientes, ok, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa no trabalho, preciso resolver alguma coisa, então nós estamos parando para pensar, né? Então, nós estamos usando nossa consciência para parar, né, e fazer essa avaliação, fazer cada um desses passos. Mas, principalmente, e é o mais importante, pessoal, é o que acontece a nível inconsciente, de forma automática, né? Então, esse grau de pensamento crítico, é ele que determina os nossos comportamentos automáticos. E esses comportamentos automáticos podem ser bons ou ruins, podem ser positivos ou negativos, podem nos fazer bem ou podem nos fazer mal. Então, a qualidade com que a gente passa por esses passos, né, determina a nossa realidade, certo? Então, resumindo, né, de forma geral, o significado que nós damos a tudo é o que determina nossos comportamentos, né? Por causa dos significados que a gente atribui a algo, por causa desse significado, né, ele vai gerar ali, né, vai gerar vários efeitos, vamos dizer assim, que vai determinar como serão nossas condutas, como serão nossas decisões, como serão nossas escolhas, ou seja, como serão nossos comportamentos, ok? Então, uma primeira palavra-chave que eu quero trazer aqui para vocês é o significado, né? Tudo começa por ele. Então, a hora que a gente entende isso, né, a gente vira essa chave, e essa chave abre portas, né, para coisas que a gente sequer imaginava antes, nos mais variados aspectos, que podem nos ajudar nos mais variados aspectos, né, nas diferentes áreas da vida, ok? Então, aqui eu sempre gosto de trabalhar com uma roda da vida. Eu até sugiro, né, para que cada um de vocês escolha uma imagem que você se identifique mais, né, que trabalhe ali as principais áreas, né, que você prioriza, aliás, não só prioriza, né, mas que você considera que faz parte da sua vida. Eu gosto muito dessa imagem, então eu acabo usando ela para tudo. Mas e cada uma dessas áreas, a gente se encontra em determinada condição nesse momento. Então, cada um de nós aqui está em determinada condição, né, em cada uma dessas áreas. E, às vezes, a gente está em uma condição que a gente não consegue sair, como se a gente estivesse andando em círculos. Então, a gente está estagnado, a gente não consegue evoluir. E, muitas vezes, a gente até retrocede, né? E uma coisa importante é que essas áreas elas estão conectadas, né? Uma influencia a outra. Então, às vezes, se você faz isso de forma, né, com um grau de pensamento crítico maior, buscando equilíbrio e harmonia, né, quando você melhora uma área, consequentemente, você melhora outras áreas também, certo? Então, existe uma correlação positiva quando você faz isso com um grau de pensamento crítico adequado. Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente só consegue melhorar qualquer coisa que a gente queira melhorar na vida, né, se a gente dá significados, né, significados baseados ali em valores, significados de qualidade, que realmente faça sentido para cada um de nós. Claro que cada um de nós tem o seu jeito de ser, agir e pensar. Então, cada um vai atribuir determinados significados de acordo com o que faz sentido para si. Isso é importante também, tá? Então, a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, porque às vezes
né? Eu pegar um significado pronto que eu vi em outro lugar, né? De repente aquilo não é mais adequado para a minha realidade, ou para a realidade que eu quero construir, certo? Mas enfim, vamos focar aqui no significado. Quando a gente realmente trabalha um significado de valor, de qualidade, a gente fortalece nossas conexões. Então, a gente realmente se conecta fortemente com algo. E ao se conectar fortemente com algo, nós mudamos nossas atitudes. Então, nossas atitudes são potencializadas. Por isso que eu falei anteriormente que, poxa, melhorar nosso grau de pensamento crítico melhora a execução dos conhecimentos que a gente tem, né, e também dos conhecimentos que a gente venha a adquirir. E também da busca por mais conhecimento. Né? Quando a gente estabelece uma função, um significado para determinada coisa, né, que realmente faça sentido para a gente se conecta mais fortemente e as nossas atitudes serão positivas na busca por aquilo. Né? Então, essa é a importância do pensamento crítico, tá? Que eu estou resumindo bastante aqui para vocês. E falando em escolhas, né, nós temos a escolha de mudar a nossa vida a cada momento. Né? E a escolha de cada momento é o que determina todo o resto. Tem aquela famosa frase que a gente observa, né, nos mais variados lugares, que nós somos as escolhas que fazemos. Né? Então, a gente faz nossas escolhas e nossa escolha determina o nosso futuro. Né? Então, hoje, quem nós somos, nada mais é que a somatória das escolhas que nós fizemos até então. Certo? Por isso a importância do pensamento crítico, porque essa somatória de escolhas, você se baseou em alguma coisa. E nessas coisas que você se baseou, elas estão, né, sendo definidas pelo seu grau de pensamento crítico. Né? Então, eu gosto de colocar a frase aqui, em função de tudo isso que eu disse, do Charlie Chaplin, que, né, ele sempre fala que cada segundo é tempo, sempre falou, né, que cada segundo é tempo de melhorar tudo para sempre, de mudar tudo para sempre. Porque a cada segundo a gente pode fazer uma escolha que pode mudar tudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de escolhas e decisões. E a pergunta que eu quero falar logo de início para vocês é justamente uma chamada, né, para reflexão, para que vocês pensem, né, ou melhor ainda, repensem quais critérios vocês estão utilizando para fazer as suas escolhas. Você se baseia em critérios para fazer escolhas? Ou elas estão sendo feitas de formas automáticas, você está mais reagindo e essas escolhas partem mais de uma reação, né, do que uma ação propriamente dita, né, sua, né, escolhida por você. Então, por que você faz ou deixa de fazer algo? Então, é disso que nós vamos falar aqui, porque muitas vezes, pessoal, esses comportamentos automáticos nos tira o livre-arbítrio. A gente acha que está escolhendo, a gente acha que está exercendo o nosso poder de escolha, mas, na verdade, não, a gente está reagindo como se fosse, né, uma programação. A gente está como se a gente estivesse previamente condicionado a reagir de determinadas formas, né, frente a determinados acontecimentos. Né, como se nós estivéssemos reagindo a comandos. Então, já tivesse pré-programado. Então, essa reflexão a principal que nós vamos fazer aqui, tá? Mas vamos lá. Eu falei que iria me apresentar, né, não no início, mas logo depois. Eu comecei essa história, a minha jornada dentro do pensamento crítico, né, de uma forma mais profunda, quando eu fui começar minha vida acadêmica, quando eu fui, né, começar meus primeiros passos como pesquisador, que foi desde o primeiro ano de universidade. Então, eu fiz graduação em farmácia e bioquímica, fiz mestrado e doutorado em microbiologia, fiz 3 pós-doutoramentos em diferentes áreas, mas o que eu quero trazer aqui, de mais importante de tudo isso, né, não é esses pontos específicos e as principais áreas de atuação, né? Num resumão, ao longo de 17 anos, o que eu mais estudei foi o efeito de diferentes substâncias e condições experimentais, né, os efeitos que isso exerce sobre o comportamento de diferentes modelos biológicos. Então, eu trabalhei com micro-organismos, com plantas, com células humanas. Então, o quanto o ambiente influencia todo o ser vivo. E como nós, seres humanos, somos seres vivos, né, o ambiente influencia absurdamente tudo que a gente possa imaginar. Por isso a importância de a gente elevar o nosso pensamento crítico, senão a gente vai estar reagindo automaticamente e muitas vezes esses comportamentos automáticos, essas reações automáticas, essas nossas programações, como eu mencionei, elas nos fazem muito mais mal do que bem. Então, por isso a importância dessa reflexão e de a gente reavaliar, repensar algumas coisas. E como eu falei anteriormente, né, reavaliar nossos critérios. Nós temos critérios, então nós vamos falar muito sobre isso. Eu quero trazer uma primeira prática aqui para vocês, né? Então, eu vou estar falando de mim, mas eu quero que vocês imaginem
né, e vocês podem fazer isso com calma depois, né, com tranquilidade, em um momento mais reservado de cada um, fazer o mesmo, né, que é a linha da vida. Aqui eu estou traçando a linha da vida profissional, mas em cada uma daquelas áreas representadas pela roda da vida, vocês podem fazer também, tá? E tem vários objetivos da gente fazer esse exercício, mas vamos lá. O que eu quero focar aqui era quem eu era, quem eu fui me tornando, quem eu estou me tornando nesse momento e quem eu quero me tornar. Né? Então vocês veem que nessa história da minha vida, né, eu não coloquei um ponto final, mas a gente tem que ter clareza. Poxa, quem eu estou me tornando agora e quem eu quero me tornar? Muitas pessoas colocam um ponto final e acaba selando o seu destino. É assim e ponto. Não existe uma busca, e a gente vai ver que a busca é muito importante, certo? Então, quando vocês fizerem esses exercícios, eu quero que vocês olhem para a história de vocês, valorizando cada passo, né? E dando um significado em cada passo de conquista, né? Porque às vezes a gente esquece, né, o quanto de coisas a gente já construiu, né? E esses significados que podem potencializar, né, a pessoa que você quer se tornar, né, ficam pelo caminho. Então, a gente vai resgatar alguns desses contextos, tá? Mas vamos lá. Em relação à linha da vida, tudo é um processo. Então, 4 anos de graduação, fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, depois um período de 7 anos, onde eu fiz os meus 3 pós-doutoramentos. Então, arredondando 17 anos de vida acadêmica. Ali, em 2015, comecei a empreender. Então, comecei a empreender dentro do mercado de marketing e relacionamentos, com o negócio de João Apolinário, né? Até hoje, né, após 8 anos, continuo empreendendo nesse mesmo negócio. Em 2019, comecei a investir, comecei a fazer cursos de investimento. Então, eu era da linha, olha só os processos de transições, tá? Que é importante, né? E todas as transições a gente já pode aprender muito, e isso pode melhorar muito, né, na questão de melhorar nosso grau de pensamento crítico. Mas em 2015, quando eu comecei a empreender, era algo que eu nunca imaginava fazer na minha vida, foi algo totalmente novo. Mas em 2019, quando eu comecei a investir, era o que eu não imaginava também, não fazia parte da minha realidade, né? Eu nem sabia que era possível, né, de acordo com a realidade que eu tinha, investir. Então, a gente tem vários paradigmas, várias crenças limitantes em relação a várias coisas que sejam diferentes daquilo que a gente está acostumado, e muitas vezes daquilo que a gente está programado a fazer, certo? Então, a vida é muito mais do que a gente imagina, e isso que eu quero trazer aqui também, tá? Mas, enfim, em 2022 eu comecei a entrar no mundo digital. Então, eu era aquela pessoa que praticamente não existia no digital até 2022. Eu usava algumas coisas muito mais por obrigação do que por vontade mesmo, certo? Então, só para vocês verem, né, o quanto as pessoas são diferentes, né? Então, praticamente todo mundo que eu conheci usava incansavelmente, né, redes sociais, e eu não, era muito mais reservado, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, em 2023, né, estou praticamente com 3 novos projetos já em execução, tá? Então, são 3 diferentes negócios. Então, estou trabalhando, né, no digital, com pensamento crítico, conversando aqui com vocês, né? Então, tem um projeto digital relacionado a isso, né? Também estou abrindo uma empresa, né, que daí é do mundo dos investimentos, uma consultoria de investimentos, né? E também vou começar um novo negócio, né, que vai ser o novo negócio do João Apolinário. Então, como eu já tenho 8 anos ali, já trabalhando, né, em um outro canal com ele, vou, né, me aventurar e iniciar também, né, nesse novo negócio dele. Então, várias coisas ao mesmo tempo, e a gente acha que as coisas não são possíveis, né? Então, eu quero trazer aqui isso aqui, que o mais importante que eu falei até agora, né? Essa sensação, esse sentimento de quando a gente se permite se conectar com outras coisas, que às vezes é diferente do que a gente está acostumado, que foge um pouco dos padrões do que a gente está acostumado, essa sensação, por que que eu não aprendi isso antes? Né? E também, por que ninguém me disse isso antes? O porquê ninguém me disse isso antes, né, eu já respondo aqui da minha forma para vocês, é justamente porque eu não estava me conectando a ambientes de crescimento. A partir do momento que eu comecei a me conectar a ambientes de crescimento, a gente vê que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Então, já começa por aí. Né? E vem essa sensação. Quando eu comecei a empreender lá em 2015, eu falei, nossa, por que que eu não aprendi isso antes? Por que que, né, poxa, não apareceu isso antes na minha vida? Quando eu comecei a investir, foi a mesma sensação. Por que que eu não aprendi isso antes? Poxa, com 40 anos, eu fui, né, descobrir esse mundo dos investimentos, que eu poderia
muito tempo antes, e o tempo é o aliado mais poderoso de qualquer pessoa que vai investir. Né? Então, quanto antes começar, melhor. Só que mesmo assim, como foge do padrão de muitas pessoas, aquilo que as pessoas desconhecem, elas acabam não se aventurando. Né? E falando em aventuras, eu falei, poxa, vai ser uma aventura aqui, um desafio, né, passar todo esse conteúdo em tão pouco tempo, mas eu lembro agora da jornada do herói. Então, eu quero considerar esse nosso bate-papo, pessoal, como a chamada para uma aventura, para vocês se aprofundarem mais, né, em vários pontos que eu vou estar compartilhando com vocês aqui superficialmente. Então, se aprofundem depois, tá? Mas essas sensações, pessoal, traz vitalidade para a gente, energia vital, e começa a extrair potenciais que a gente nem sabia que tinha. Por isso que eu falei, poxa, faça a sua linha da vida, veja tudo que você já passou, tudo que você já construiu, e comece a valorizar aquilo que foram várias conquistas ali, que você pode usar hoje de uma forma que você não imaginou. E ao elevar o grau de pensamento crítico, essa forma de utilizar o que você já fez, né, na sua área, de repente em outras áreas, ainda mais dentro do digital, que o digital, né, acaba quebrando várias barreiras, né, a gente nem imagina e pode ser, às vezes, muito mais valioso em outras áreas do que na sua própria área. Então, para mim, essa está sendo a experiência. Eu sou muito mais valorizado fora da minha área do que dentro da minha área. Eu consigo executar todo o meu potencial que eu aprendi fora da minha área do que dentro da minha área, em função de vários motivos que não vem o caso, tá? Mas eu quero trazer isso para vocês também, né, no sentido, poxa, permita-se. Essa é a palavra da noite. Mas, enfim, dando continuidade. Só para resumir a questão do pensamento crítico, tem vários graus. A maioria gritante, pessoal, passam suas vidas inteiras nessa base da pirâmide, né, como pensador irreflexivo. Pelo nome vocês já podem até imaginar, né? Mas essas pessoas, né, que estão nesse nível de pensador irreflexível não têm consciência do quanto é poderosa a nossa forma de pensar, do quanto a nossa forma de pensar determina a nossa realidade. Né? E às vezes passam a vida inteira dessa forma, então muito mais sobrevivem do que vivem de verdade. Né? Vivem muito aquém do que poderia viver. Né? Enfim, então são outras experiências, outras vivências, desfrutam de outras coisas, então o sabor da vida é outro. Então, o outro nível de pensador desafiado é quando você começa a se tornar consciente do quanto a sua forma de pensar pode impactar a sua vida positivamente ou negativamente, para o bem ou para o mal, né? De forma construtiva ou de forma destrutiva. Né? E ao se conscientizar disso, começar a se conscientizar, porque são processos e todo processo é gradual, por isso que aquela pergunta está ali, você está pronto para aceitar o desafio? Porque muitas pessoas veem, se conscientizam, mas não aceitam o desafio, preferem ignorar. Né, preferem negar, menosprezar das mais variadas formas, né, que eu resumo vários tipos de comportamentos negativos como ignorar. Né, então, aquilo que você ignora é como se não existisse para você. Né, mesmo você sabendo, cara, aquilo existe, que é pior ainda. Mas vamos lá. Né, não vou falar dos demais graus, isso é o que importa nesse primeiro momento. Então, quando você se permite, né, ficar mais consciente, você vai adquirindo novos conhecimentos e se permitir ficar mais consciente, você vai ampliando a sua consciência. Então, ao ampliar sua consciência, você amplia a sua visão do mundo e do todo, como eu mencionei no início. Né? E você começa a perceber coisas que você não percebia antes, você começa a levar em consideração coisas que você não levava em consideração antes. Então, você começa a enxergar, né, novas percepções e contextos que você não considerava antes, que você não enxergava antes. Então, na equação, né, de escolhas ao longo da sua vida, né, quando você começa a elevar a sua consciência, né, trabalhar tudo isso que eu estou falando aqui, a gente consegue colocar nessa equação diferentes percepções, diferentes contextos, e isso enriquece o nosso repertório para tomadas de decisões, para fazer melhores escolhas. Né? Então, quanto melhor repertório, melhor a qualidade das nossas escolhas, das nossas decisões, melhor serão as qualidades dos nossos comportamentos. Certo? Então, lógico que tem todo aquele passo a passo que eu mencionei. Então, você vai, com esse repertório, você vai atribuir melhores significados, né, para poder ter melhores comportamentos e criar melhores realidades. Então, isso é um resumão do pensamento crítico, tá? Então, ele abre, né, conforme você vai elevando o grau de pensamento crítico, um universo de novas possibilidades. E essa palavra que melhor resume mesmo, um universo de novas possibilidades, ok? Então, cada um de nós, né, a gente é o que é, está onde está por causa de tudo que está em nossa mente. E o que a gente sabe é uma gotinha, né, comparado a um oceano de oportunidades.
Agora, lembra da frase anterior que eu falei que é o universo? Aqui eu estou falando só do oceano, então, para você ver a proporção é muito maior. E aqui uma frase de Isaac Newton que eu gosto muito, que traz isso, né? Esse conhecimento é milenar e é compartilhado das mais variadas formas pelas mais variadas mentes brilhantes ao longo de toda a nossa existência, mas o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Aí eu trago a frase de Einstein, que diz o quê? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Né? E aqui o tamanho do seu saber é aquilo que você faz, aquilo que você executa, não é só ter o conhecimento, é aplicar o conhecimento. Né? Por isso que eu falo, permita-se, não ignore, né? E principalmente não ignore os óbvios da vida e seus poderes transformadores. Isso é o que as pessoas mais fazem hoje em dia, pessoal. Ignora o simples, o básico, as coisas óbvias, né? E é justamente tudo isso que tem um poder transformador que as pessoas acabam desperdiçando, né, em busca de coisas que, de repente, né, os atalhos, pílulas mágicas, sendo que o óbvio é o processo, é nós passarmos por cada processo daquilo que a gente quer buscar para fazer acontecer. Mas, enfim, né, vamos para a segunda parte aqui, né, que eu dividi isso em duas partes. Essa primeira foi para trazer um pouco à tona esse significado de pensamento crítico, para a gente ter um pouco mais de clareza, e agora vamos partir para as decisões, né? Então vamos sair, né, do raso da vida, nos aprofundar um pouquinho mais, porque esse é um dos males da humanidade hoje. As pessoas estão muito no superficial, muito no raso, elas não se aprofundam nada. Então, às vezes, a pessoa não tem paciência, né, para ver 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos né, de um vídeo para aprender algo novo. Né, mas pode ficar 2, 4, 6 horas, né, nas redes sociais vendo, né, coisas superficiais, coisas fúteis, né, não tem problema nenhum. Né, o duro é a gente transformar, né, aquelas coisas mais superficiais, de repente a gente está se divertindo, né, enfim, mas é transformar isso em uma regra da nossa vida, é transformar isso num estilo de vida. Então, poxa, se você transforma em um estilo de vida, só vê coisas que são superficiais, sua vida vai ser superficial. É nesse ponto que eu quero tocar. É esse ponto que eu quero provocar, né? Inspirá-los a ter essa reflexão, porque às vezes, né, a própria escolha daquilo que a gente está consumindo, né, já traz vários comportamentos automáticos e nos priva de ter uma vida muito melhor, certo? Então, é dentro desse aspecto aqui que eu estou trabalhando com vocês. Mas vamos lá. Aqui 3 frases que provavelmente vocês já viram, quero trazer, então vou falar de forma bem rápida, né? Somos as escolhas que fazemos, como eu mencionei anteriormente. E aqui, clássico, a gente não define o nosso futuro, a gente define nossos hábitos. Nossos hábitos definem nosso futuro. Se nossos hábitos são bons, nós vamos ter um bom futuro. Se nossos hábitos são ruins, nós vamos ter um futuro ruim. Simples assim, pessoal. Por isso que eu falei que a gente ignora os óbvios. Então, para qualquer uma daquelas áreas que eu mencionei, né, que eu coloquei naquela imagem da roda da vida, é assim que acontece. Né? Então, tanto que hábitos ruins eu acabo, né, classificando como vícios, ok? Porque é o que são. Se nos faz mal, são nocivos para a gente, nos prejudica, aquilo é um vício. Mas vamos lá. E as decisões desafiadoras, entre aspas, aqui, definem nossos destinos. Aí eu falei, pô, somos as somas das nossas escolhas até então. Então, o mais importante daqui é o que está escrito menor ali, ó. Nossas microdecisões diárias é que nos fazem prosperar, ou não, ou o contrário. Né? Então, gente, está na nossa rotina o segredo para ter uma vida mais próspera ou não, certo? E quando a gente fala de decisão, muitas pessoas, né, nunca pararam para pensar o que é uma decisão. Mas tem várias definições, né, desde definições científicas até mais populares, então eu trouxe essa daqui, que é bem simples, é um processo cognitivo, processo mental, de redução de incertezas que culmina em um comportamento. Tá? Então, quando a gente vai decidir algo, muitas vezes a gente tem que, né, a gente está tomando uma decisão baseada em redução de incertezas. Então, a gente vai trabalhar nesse aspecto aqui de uma forma rápida, mas como eu falei, vai ficar gravado, então vocês podem fazer com calma depois. E o que é uma incerteza? Poxa, uma situação é incerta quando há mais de uma possibilidade dentro dela. Quando você tem mais de uma alternativa. Né? Então, você tem que buscar qual que é a certa. Né? Então, você vai reduzir suas incertezas até chegar no ponto que é certo, caso você não saiba o que é certo. Um exemplo simples só, tá? Então, e aí, né, quando nossas incertezas começam a aumentar, que a gente tem que parar para refletir, para pensar de verdade, né, qual vai ser a nossa decisão perante, né, a várias possibilidades, aí que nossos desafios começam, certo?
Então, vamos lá. Quando a gente fala de decisões, a gente tem que ter clareza, né? Então, com incertezas vem indecisões. Indecisão paralisa. Então, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes você entra, né, em alguma plataforma de séries, de filmes, por exemplo, a Netflix. Tem tantas opções lá que, de repente, você perde um tempão para escolher o que você vai assistir, né? Porque são tantas opções que aquilo, poxa, você está indeciso. E, às vezes, passa, né, você acaba desistindo, indo fazer outra coisa, né? Mas algum critério, de repente, você vai utilizar para fazer uma escolha. Né? Mas se você não tem esse critério bem definido, se você não tem clareza do que você quer, você perdeu tempo e perdeu energia, né, para definir, né, para decidir que seriado, que filme você vai ver. Né? Isso acontece para a nossa vida. Então, esse mecanismo que eu acabei de compartilhar, né, de forma bem simples, coloca para tudo na vida, em todas aquelas áreas representadas na roda da vida. Então, às vezes a gente está indeciso e indecisão paralisa. Né? A indecisão também, né, perante indecisão, né, com essas incertezas que a gente tem, poxa, eu não tenho certeza, estou indeciso, muitos escolhem o que já conhecem. Né? Simples assim. É mais fácil, né, você escolher aquilo que já é familiar para você, né, que faz parte do seu padrão. Se soa um pouco estranho, você já nega, você já ignora aquilo, poxa, né? Então, você nem se aventura em trabalhar ali, poxa, será que isso daqui eu considero para minhas tomadas de decisões ou não? Então, são esses raciocínios que eu quero trazer para vocês, tá? Então, por isso a importância da clareza, para reduzir incertezas. E como a gente reduz incertezas, né? Primeiro, identificando o que dificulta reduzir as incertezas, ou identificando o que aumenta essas incertezas. Então, já começa por aí, né? A gente rastrear, né, o porquê que eu estou com tanta incerteza, assim, né, dessas escolhas que eu tenho que fazer, certo? Por isso que eu falei da importância dos critérios. Então, o nosso cérebro, pessoal, de uma forma geral, né, cientificamente mesmo, ele não gosta de incerteza, né, porque o nosso cérebro, ele é programado para não gastar energia à toa. Então, se você está incerto, ele está lá, né, e você está nesse processo de decisão, né, investindo tempo e energia, né, tá gastando uma energia, né, cognitiva ali absurda, seu cérebro está consumindo muita energia. Então, muitas vezes ele cria comportamentos automáticos para você não passar por esse processo, como se ele desviasse de todo esse processo cognitivo que está envolvido o pensamento crítico, todo aquele processo que eu resumi lá no início. Então, a gente começa a ter comportamentos automáticos, então você não está escolhendo, você está apenas reagindo, você acha que está escolhendo, como eu mencionei antes. Então, entendendo, né, a importância do pensamento crítico, né, da gente elevar esse grau de pensamento crítico, porque às vezes a gente está com comportamentos, fazendo escolhas que, poxa, de repente não é aquilo que você realmente queria. Você rastrear o seu sentimento, porque esse sentimento revela tudo. Né? Então, identifica o que você está sentindo, né, e vai mais profundo, né, na origem daquele sentimento. Poxa, muitas vezes a gente está fazendo escolhas, né, baseado numa reação automática, no comportamento, né, pré-condicionado, né, e não porque você realmente queria fazer aquela escolha. Né? Mas vamos dizer assim, é o que tem para hoje, como se o seu cérebro falasse para você, o que tem para hoje. Então, você só responde a um comando. Isso que eu falei dos comandos, né? Tipo, como se apertasse, seu cérebro apertasse a tecla Enter e já sabe tudo que vai fazer depois, né? Como se fosse uma reação em cadeia, ok? E não vou entrar em detalhes aqui, mas, né, tem uma teoria muito utilizada por vários neurocientistas, psicólogos, né, que é o paradoxo da escolha. Então, essas extremidades, quando você tem falta de opção, né, ou excesso de opções, esses extremos, né, despertam sentimentos negativos e, consequentemente, você pode ter vários comportamentos negativos, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, uma harmonia, né? Por isso a importância de definirmos critérios. Temos um repertório, né, para nos conduzir a melhores tomadas de decisões, porque na vida, no dia a dia, a gente tá um caos, é uma quantidade de informação absurda, né? Então a gente tem que aprimorar isso, porque não vai ser, né, simples, né, nem vai ser fácil, né, enxergar essa linha tênue do equilíbrio, né? Com o mundo digital hoje, o excesso de informações está em todo lugar, né? Então a gente dificilmente vai estar né, em um ambiente onde né, essa relação entre falta de opção e excesso de opção está em equilíbrio, em harmonia, certo?
E tem um ponto também, só para citar, né, como eu falei aqui, é uma chamada aventura para vocês se, né, de repente despertar um interesse, curiosidade para buscar mais, né, outras fontes de conhecimento, né, para se aprofundar nisso, mas é o processo de maximização decisional, que nada mais é que a gente sempre quer idealizar, que é tudo ideal. Né? Tipo, você entra no Netflix, você quer ver o melhor filme da sua vida. E às vezes você fica lá, um tempão gastando tempo, energia, né? E acaba não escolhendo, tanto que isso é uma das fontes da procrastinação, né? Sempre querer fazer da forma perfeita, né? Da forma ideal, e aí a gente sabe, né, o que a procrastinação pode causar na nossa vida também. Tá? Mas só citando alguns pontos aqui, porque é importante a gente se preocupar com a forma que a gente está fazendo nossas escolhas, tomando nossas decisões. Mas vamos lá, né, caminhar para a parte final. A vida é feita de processos, e qualquer processo requer esforços. Como eu mencionei antes, muitas pessoas estão fugindo de processos, estão desviando para não ter que passar por processos. Esse é um mal da humanidade, né, de uma forma geral, vive hoje. Né? Por isso que eu falo de significado. Gente, você vai querer passar por um processo a ponto de realmente se esforçar da forma que deve se esforçar para passar por aquele processo, se aquilo tiver valor para você, se aquilo fizer sentido, se você atribuir aquilo um significado de qualidade, certo? E dentro desse processo, cada um desses passos, como eu mencionei naquele exercício da linha da vida, é uma conquista. Então, o mais importante de onde a gente quer chegar, né, é cada passo que a gente tem que dar que vai nos levar na direção de onde a gente quer chegar. Isso que eu falo, o mais importante é a conquista que cada um desses pequenos passos, né, nos proporciona. Por isso que a gente tem que valorizar isso. Né, e isso está dentro das nossas microdecisões diárias. Mas, enfim, para onde suas decisões, suas escolhas estão te levando? Em direção aos seus objetivos, seus sonhos, aos seus propósitos, enfim, né, a palavra que você queira utilizar, ou estão te distanciando deles? A gente só não pode se iludir, se enganar, cair nas armadilhas aí, né, da nossa mente. Por isso a importância de elevar nosso grau de pensamento crítico, para a gente reconhecer. Né? Poxa, uma alimentação saudável, se eu preciso ter uma alimentação mais saudável, né, é fácil a gente saber se nós estamos comendo, né, melhor ou não tão bem assim. Então, essas escolhas alimentares estão me levando para onde? Como eu falei, nós somos hoje a escolha de tudo que a gente fez, né, até esse momento da nossa vida. Mas vamos lá. Então, a gente tem que parar para pensar nas nossas microdecisões diárias, o que cada uma delas estão fazendo com cada uma dessas áreas. Né? Então, é uma chamada para reflexão. E no processo de decisão, pessoal, vou trazer alguns pontos chaves aqui para vocês anotarem e depois pensarem com calma, né, do que faz total diferença para a tomada de decisões. A primeira coisa é aprender a falar não. Então, né, ainda mais nós adultos, muitas vezes a gente age até pior que crianças, né? Poxa, estou me alimentando mal, não posso comer isso? Cara, aprenda a falar não. Né? Eu tive que aprender a falar não para várias coisas que eu, né, gostava e gosto até hoje. Né? Mas, poxa, se eu, né, for comer aquilo toda hora, por exemplo, se for comer chocolate toda hora que eu quiser, cara, não vai me fazer bem, então eu tenho que aprender a falar não. Só um exemplo, tá, pessoal, para trazer à tona a importância de aprender a falar não. Então, desde as coisas mais simples do dia a dia até decisões mais sérias, mais complexas, né, mais grandiosas. Outra coisa muito importante é mensurar o progresso. Então, aquele exercício da linha da vida e cada um desses pequenos passos que eu mencionei anteriormente, a gente tem que mensurar o progresso, as nossas conquistas, a ponto de valorizar. Porque quando você valoriza esses pequenos passos, essas pequenas conquistas, você vai sentir e vai ressignificar muitas das coisas que você já fez ao longo de toda a sua vida, a ponto de você usar isso a seu favor hoje para tudo que você vai fazer a partir desse momento. Né? Potencializar a execução, né, das coisas que você quer para a sua vida, do que você está buscando. Né? Então, usar o seu potencial em vez de desperdiçar. Então, isso traz à tona, resgata várias coisas que tem aí dentro de cada um de vocês e às vezes a gente está deixando ali, né, adormecido, tá certo? E também, o que é chato, o que é difícil? Trabalhar esses significados que a gente atribui. Né? Poxa, passar por esse processo é chato? Né? Poxa, se é um processo que vai me trazer algo bom, poxa, chato é não ter aquele algo bom que esse processo vai me trazer. Né? Difícil é não ter aquele algo bom que aquele processo vai me trazer. Então, a gente começar a fazer essas correlações, essas comparações para o nosso cérebro entender o que é bom para você, porque daí ele vai te ajudar, né, a conquistar isso, certo? Só que a gente tem que ensinar ele. Essa é a questão, como tudo começa na mente, é isso que elevar o nosso pensamento crítico faz, certo? E nos critérios, né, para tomada de decisões, então, por que você faz ou deixa de fazer algo?
Então, vamos falar rapidamente sobre isso para a gente já finalizar. Vai mais uns 10 minutinhos aqui, ó, depois a Maria Cláudia puxa a minha orelha. Mas vamos lá, pessoal, vale muito a pena, né, a gente entender isso, porque realmente, se a gente aplicar isso na nossa vida, muitas coisas começam a mudar, e às vezes de imediato. Mas vamos lá, processo para tomada de decisões. Eu quero trazer essa relação, como eu falei de significado, o significado que a gente está dando. Então, por exemplo, você trabalha, desenvolve alguma atividade profissional por obrigação ou por escolha, né? Porque o significado que você dá a esse trabalho, a essa atividade profissional, se é por obrigação ou por escolha, né, pode mudar absurdamente o seu resultado, né? E também vai mudar o que você está sentindo em relação ao que você faz, né? Então, poxa, eu trabalho por obrigação ou trabalho por escolha? É importante a gente definir isso. E para várias outras coisas na vida. Poxa, você se priva de algo por obrigação ou você se priva de algo por escolha? Né? Poxa, eu estou me privando de comer chocolate por escolha, né? Porque graças a Deus eu não tenho uma condição, né, de doença, vamos dizer assim, que me proíba de comer chocolate. Daí eu teria que parar de comer por obrigação. E mesmo assim a gente sabe, pessoal, que muitas pessoas teriam que parar de fazer algo, mas mesmo assim não param, né? Mesmo sabendo que ele faz mal para a saúde, que já está ali, né? Poxa, quantas pessoas, né, tem que parar algum hábito, algum vício, melhor dizendo, né? E mesmo sabendo que aquilo faz mal, que o médico já orientou, a pessoa continua fazendo. Né? Então, tudo isso tem a ver com os significados que deu aquilo, que aquilo representa para a sua vida e assim por diante, mas já é um outro assunto. Mas faz toda a diferença o desfecho, os resultados, faz toda a diferença a construção da nossa realidade, se a gente faz algo por obrigação ou por escolha. Isso tem que estar claro na nossa mente. Então, você assume compromissos por obrigação ou por escolha. Você faz qualquer coisa, pessoal, ou deixa de fazer qualquer coisa por obrigação ou por escolha. Então, essas perguntas já começam a trazer mais clareza, né, para as nossas microdecisões diárias, para tudo que a gente faz ou deixa de fazer, né, e nos ajuda muito. E o principal, quando eu falei de critérios, é estabelecer princípios e valores. A maior parte das pessoas não tem princípios e valores bem definidos, né, para conduzir suas vidas, né, bem definidos e claros em suas mentes. Mas, enfim, e a partir do momento que você tem isso, né, princípios e valores definidos e claros em sua mente, é ser fiel a essa metodologia. Né? Porque senão você estará ferindo os seus princípios. Então, na hora de tomar uma decisão, se você tem princípios e valores bem definidos, bem claros em sua mente, e está seguindo fielmente aquilo, né, vão aparecer várias situações no seu dia a dia, muito simples, né, que você automaticamente vai estar condicionado, por causa dos seus princípios e valores, né, a tomar melhores decisões. Lógico que esses princípios e valores têm que ser de qualidade também, né, para ter decisões de qualidade. Então, isso é muito importante. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem, certo? Então, e a maioria das pessoas não tem, pessoal, por causa disso aqui, né? Por causa da resistência. Então, cuide para que a vida não estagne e pereça por conta da inflexibilidade de nossas convicções. Aquela questão, poxa, ok, né? Então isso aqui é o que eu decidi acreditar, ponto final, o resto não existe, vou ignorar todo, né, o universo de possibilidades, é isso aqui, né? E acabou. Então, a gente acabou de decretar, né, como será a nossa vida e a gente acaba não exercendo o nosso livre-arbítrio fazendo isso. Né? Mas, enfim, você está sendo flexível ou rígido, né, no processo de tomada de suas decisões. Então, a projeção de alguns possíveis cenários é importante. E a gente só consegue fazer essa projeção de possíveis cenários, né, se a gente tem esses princípios e valores bem definidos e se a gente está considerando diferentes perspectivas e contextos, né? E eu digo diferentes, pessoal, diferente daquilo que a gente está acostumado, diferente dos nossos padrões. A gente considerar coisas que vão contra, né, o que a gente conhece, né, o que a gente acredita. Poxa, deixa eu ver isso daqui. Né, porque senão a gente está partindo do princípio que a gente é o dono da verdade, né, tem toda a razão, e, poxa, aí entra a questão da humildade intelectual, né, então a gente tem que ser humildes, né, então, senão a gente vai passar a vida inteira achando que é o dono da verdade e se privar de várias coisas que a vida tem para nos oferecer. Mas, clareza sobre os caminhos que estão à sua disposição, tá? Então, isso vai distinguir o que cada caminho vai te trazer, pessoal. Em vez de ser de forma aleatória, em vez de você não saber, naquele processo de indecisão, você estabelecer isso, né, fica muito mais claro, você começa a enxergar claramente onde cada um dos caminhos pode te levar ou não.
né, o resultado que cada um dos caminhos pode te proporcionar ou não, né, o que tem de bom ou de ruim em cada um desses caminhos. Isso facilita todo o nosso processo de decisão, ok? Então, clareza, né, principalmente sobre aqueles que você não quer seguir também, que não faz sentido para você, que não tem significado, certo? Então, escreva os porquês de não querer segui-los, entender os motivos de você não querer seguir, reduz as incertezas. Aí você vai economizar tempo e energia para o que realmente interessa, né, nesse processo de decisão. Né? Então, esse é um dos grandes problemas de gastar tempo e energia por não ter nada disso que eu estou falando aqui, até agora. Dos caminhos que sobraram, responda para cada um deles. Por que e para quê você seguiria por esses caminhos? Quais os custos de cada caminho, ônus e bônus, colocar na balança, qual o preço a ser pago? Ter clareza dos riscos e benefícios gera redução de incerteza. Né? E cada um tem um seu jeito de se agir e pensar, como eu mencionei. Então, ao saber isso, de repente, eu estou propenso a seguir determinados caminhos que outras pessoas não estarão. E vice-versa. De repente, eu não quero seguir um caminho que aqui não faz sentido para mim, o preço a ser pago não faz sentido, mas para as outras, né, fazem. Então, isso que a gente tem que, né, começar a ter em mente, tá? E esse termo suitability, a gente usa muito no mundo dos investimentos, é que traz mais visão, compreensão e consciência, principalmente para esse ponto que eu acabei de falar. Fazer uma avaliação de risco, a gente ter autoconhecimento para agir de acordo com o nosso perfil, com a nossa realidade. Porque, às vezes, determinadas condutas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha realidade. Então, eu vou ficar insistindo em fazer algo que não tem nada a ver com o meu perfil, não tem nada a ver com a minha realidade. Muitas pessoas, né, acabam fazendo as escolhas de suas vidas baseadas na opinião de outras pessoas, né, e não considerando o seu perfil e sua realidade. Né? Então, não está exercendo o seu livre-arbítrio, não são elas que estão escolhendo. Né? Elas estão deixando outros escolherem por elas. Aí depois não sabe, né, o porquê não está vivendo o que realmente gostaria lá no íntimo de viver verdadeiramente. Certo? Então, isso é importante e dar notas, né? Fazer um ranking nesse processo que eu mencionei até aqui, né? Poxa, coloca nota de 0 a 10, porque você está tão incerto assim, você quer ter tanta certeza das coisas, isso já facilita. E você pode, sendo fiel à sua metodologia, se você está colocando as notas, você vai naquele caminho que vai, né, te deixar mais confortável, ok? Faça mais sentido para você. E se der tudo errado, quais as consequências, o preço a ser pago? Traçar o pior cenário, não só o melhor, o pior também. Porque se você tem consciência, né, do pior cenário, você aprender a lidar. Poxa, se esse pior cenário acontecer, né, e aí? Né, ter essa clareza, né, às vezes, se você ter essa clareza, algo que você não faria antes, ao ter a clareza, você vê que aquilo não faz mais sentido. Poxa, aquele medo que eu estava tendo não faz sentido. Porque o pior cenário é esse aqui. Então, isso é muito importante. Então, ter clareza da sua disposição, né, para pagar o preço, para fazer as coisas acontecerem, né, e clareza na sua disposição para pagar o preço caso as coisas não aconteçam, certo? Então, para ambos os preços, clareza sobre suas atitudes, a forma que você vai lidar. Então, por exemplo, eu segui determinado caminho, né, tem os benefícios né, e as coisas que não são boas, se caso der errado. Okay, se caso der errado, né, poxa, isso aqui realmente é um problema? Então, várias coisas na vida, a gente, né, tem medo porque é desconhecido, foge do nosso padrão, só que se a gente traçar esse pior cenário e ver, poxa, se tudo der errado, minha vida continua igual. Se tudo der certo, cara, sua vida transforma absurdamente. Né? E muitas vezes, para a gente não traçar esse pior cenário, que é ficar igual caso algo dê errado, né, você priva de um monte de coisas boas, né, se priva de prosperidades acontecendo nas mais variadas áreas da sua vida, pelo simples fato de você não traçar o pior cenário. E se você traçar, se você ver, cara, se der tudo errado, minha vida vai ficar igual está hoje. Né? Então, essas clarezas que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Mas e aí? Né, vocês já pararam para refletir se vocês estão tomando decisões mais baseadas no medo de que algo aconteça, ou você toma suas decisões, né, com fé de que algo aconteça? O resultado é bem diferente. Lógico que a gente faz, né, um mix, né, desses tipos de comportamento, mas, né, eu acredito que com fé é bem melhor, não é? E o quão flexível você está sendo nessas reflexões que eu trouxe até agora? Porque, como eu falei, muitas pessoas ignoram, não vai fazer sentido, não tem nada a ver, é besteira, e assim por diante. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que o nosso grau de pensamento crítico não nos faça cair nas armadilhas, né, de ignorar os óbvios transformadores da vida. Então, seja destemido na busca daquilo que coloca a sua alma em chamas, né? Porque a vida é movimento. Se a gente não está em movimento, não está na busca por algo, cara, a gente, né, vai perdendo a vitalidade.
Então, a gente acaba muito mais simplesmente passando, sobrevivendo pela vida, do que realmente experienciando, que realmente irá ter uma vivência de valor, vamos dizer assim, tá? E a frase que eu quero finalizar é essa daqui, né? Estar bem é uma consequência das escolhas que a gente faz todos os dias de nossas vidas. Por isso que eu falei das micro decisões diárias. Então, permita-se, né, a levar em consideração várias dessas coisas, né, que realmente podem impactar para melhor na vida de cada um de nós. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas acredito que eu não vou levar uma bronca tão grande assim da Cláudia.